surgiu lá atrás, né, que falaram nos primeiros casos lá da China e tal, e aí a gente sabia que o vírus ia vir para o Brasil de qualquer forma, eu até fui favorável ao fechamento e tal, para que a gente precisava entender a doença. Mas eu dizia o seguinte, esse hibernar não poderia durar mais que 15 dias. Só para compreender. Só para entender a dimensão, tal, mas que a vida deveria prosseguir. E o que eu entendi? Eu entendi que, na verdade, eles se aproveitaram dessa nova doença para fazer um caos, plantar o pânico, para tirar proveito financeiro em cima dela. Financeiro e político. Né? Financeiro e político. Isso é público e notório. Quando foi votado lá atrás o plano de socorro aos estados e municípios, em que o governo federal se comprometeu a fazer um repasse bem maior ao fundo municipal, ao fundo FPM, né? Fundo municipal, de 4 parcelas, que seria para compensar eventuais perdas de arrecadação. Eu já dizia assim, a hora que acabar essas parcelas, o vírus também vai sumir. Não é que ele sumiu, mas lá que nós comentamos, veja só, acabaram esses repasses, as lojas todas abriram. Foi o tempo. Eu lá na minha base, eu aproveitei esse período de trabalho remoto na Câmara, fica bastante na minha base, eu fiz Que, aliás, o trabalho remoto na Câmara é o único que não deu resultado. O único que não deu resultado. As empresas privadas, muitas estão começando a atuar, mesmo independente de estar aberto o comércio ou não, com o home office. Né? Mas na Câmara não funcionou. Não funcionou, mas assim, eu aproveitei esse período para ficar lá na minha base e fazer uma análise de campo. Porque quando você começa a trabalhar mais perto das pessoas, você passa a ter uma visão diferenciada do que se você está só vendo tudo de cima. E aí eu fui pesquisar, tal, e eu cheguei à seguinte conclusão. Primeiro, que o foco da doença não estava nas ruas. O foco da doença estava nas unidades públicas de saúde, como hospitais públicos, UBSs, né? Unidades básicas de saúde. Por que eu cheguei a essa conclusão? Porque os municípios que estavam fazendo o controle maior dentro dessas unidades, eles estavam com os números controlados. Os outros municípios que não estavam fazendo, os números estavam bem mais elevados. Então, o aumento no número de notificações, o aumento da doença, não estaria relacionado com o comércio em funcionamento ou não. Então, não tinha qualquer razão por que fechar o comércio. O foco da doença não estava no comércio, não estava nas ruas. Fiz um trabalho em cima disso, planilhas de Excel, cálculos aritméticos, estatística. Né? Então você entrou dentro do entrei na coisa, então. fiz pesquisa de campo, oficiei cartórios de registros de óbito para eles me fornecer as principais causas mortes que estavam ocorrendo durante o tempo. E aí eu fiz todo o trabalho. Mas isso é em março, abril? De março para cá. Eu fiz, durante 4 meses eu estudei o vírus, né? Já tinha passado o período, foi até final de agosto, salvo engano. Peguei do início até agosto. E aí lá na nossa cidade, por exemplo, Ipatinga, os números explodiram bem no período que o comércio esteve fechado. Então não tinha relação nenhuma com o comércio. Outra coisa muito interessante também, as pessoas não estavam morrendo por causa do vírus, elas estavam morrendo com o vírus, que é totalmente diferente. Quer dizer, as pessoas, pelos prontuários que eu tive acesso, pelos laudos médicos que eu tive acesso, as pessoas elas davam entrada na unidade pública de saúde com uma determinada demanda, uma determinada doença, internavam por causa daquela doença, faziam os primeiros testes, eles davam negativos, mas 5 dias depois, quando refaziam os testes, aí dava positivo. O que levava a entender? Aquela pessoa pegou o vírus lá dentro. E aí teve um caso agravado, realmente, a pessoa deu entrada assim com uma pneumonia. O caso dela agravou. Às vezes já era uma pessoa idosa, imunodeficiente, e realmente vinha a óbito. Mas ela, primeiro, ela se infectou lá dentro. Segundo, ela tinha uma doença, uma causa mortis principal. O vírus foi secundário. É por isso que os cartórios lá, geralmente, são orientados para causa morte
é diretamente Não. Covid. Eles colocam suspeito. Exatamente. E outro detalhe, o mais intrigante de todos, foi um laudo médico que eu tive acesso, que o rapaz com 20 anos de idade tinha sofrido um acidente de moto, teve traumatismo craniano, deu entrada no hospital municipal com traumatismo craniano, fizeram os primeiros testes dele, nada, depois dos dias de internamento, você tem, aí ele testou positivo, ele veio a óbito, e lá na certidão de óbito dele, eu fui ver a certidão de óbito dele, constava lá causa mortes, traumatismo craniano, né? Tem uma especificação técnica encefálica, coronavírus, né? Com corona ou com suspeito? Não, com Covid, você confirmou o Covid-19. E aí eu perguntei para a Cabelian, aqui, você tem um banco de dados aí para registrar o número de mortes por Covid, não é mesmo? Tem. Esse caso foi lançado nesse banco de dados? Foi. Como Covid. Como Covid. Então, quer dizer, o rapaz... Pessoal, então, vocês estão vendo aqui, não é um relato estatístico, aleatório, não. Foi fato. Não, foi fato. Foi fato, documentado. Mais um, né? Porque sempre tem. Sempre tem. Então, isso, eu registrei todos os ocorrentes, não foi só esse caso desse rapaz, foi só que me chamou mais atenção. Eu tive vários outros casos de várias outras pessoas, famílias que perderam seus entes queridos dentro das unidades públicas de saúde, mais ou menos seguindo essa mesma linha. Eu juntei tudo aquilo, fiz um dossiê, né, um relatório, processo, encaminhei para a Justiça. Ele foi desmembrado em mais 8 tipos de procedimentos diferentes e estão por aí, né? Está indo na Justiça? Está na Mas Secretaria você não de levou isso Saúde. para a Câmara? Não levei para a Câmara, porque eu não estava na comissão. Eu falei, não vai dar mais efeito se eu trabalhar aqui embaixo. Levado para a Justiça, está na Secretaria de Saúde de Minas Gerais, está no Ministério da Saúde, está com o promotor de justiça que cuida da área da saúde na nossa região, e eu estou acompanhando os trâmites para ver a que conclusão que esses entes vão chegar. Então, eu faço, não sei se você já teve a oportunidade de ver, nos gráficos que eu coloco lá com os dados de morte, de óbito, pelo Ministério da Saúde, que vem nos municipais e estaduais, né, secretarias, e pego também do cartório do regime funcional. Hoje está na faixa de 9 mil de diferença entre um dado e outro. Então já começa errado aí. Né? Eu, inclusive, entrei com um projeto de lei, chamou bastante atenção na época, mas infelizmente, como já era de se esperar, não foi para frente, que toda vez que a imprensa fosse divulgar os números da Covid-19, que não divulgasse de forma isolada, entendeu? De forma isolada, e também que divulgasse também as principais causas de mortes presentes no país, que mais matou durante aquele período. Cloroquina, por favor. Com certeza. Com certeza. Então, doutor, agora vamos falar um pouquinho a respeito das eleições, especialmente aqui em Belo Horizonte. E a pergunta que é cabal em função do candidato que está sendo apoiado pelo pessoal do direito, da família, dos conservadores, por que Bruno Eixo? O Bruno Eixo, ele defende tudo aquilo que nós conservadores, nós da direita, defendemos, que é uma política liberal, justa, sem tomar lá da cá, sem chavos. Ele defende a família, né? Então, quer dizer, além de defender essas nossas pautas éticas ligadas à anticorrupção, ele defende todas essas iniciativas, né? Prisão em segunda instância, sem conchavos. Ele também defende as nossas pautas ideológicas, que é do conservadorismo. Seja ela nacional ou local. E eu confio muito nele, é uma pessoa que eu conheço já há bastante tempo, salvo engano, pelas redes sociais há mais tempo, mas pessoalmente desde 2017, apesar da pouca idade, ele tem um conhecimento muito grande. Por dizer assim, Bruno, eu queria ter metade do conhecimento que você tem, né? Que é uma pessoa muito estudiosa, e eu tenho certeza que não iria fazer nada que viesse desabonar a moral dele, ou a moral do presidente, né? Porque ele tem o apoio do presidente da República, então é como se ele fosse o espelho do Bolsonaro aqui em Belo Horizonte. Então ele jamais faria qualquer coisa que pudesse desabonar
a conduta dele ou a conduta do presidente. Então é isso, não vejo ninguém melhor do que ele. A participação, a gente sabe, eu devo publicar por esses dias agora, o levantamento que eu fiz com relação ao uso do dinheiro público e o campeão, não podia deixar de ser, é o Alexandre Calil, que chega no número de quase 5 milhões de reais. Essa disparidade, ou no caso do Bruno, que é zero, de uso de dinheiro público, de pessoa física ainda não está publicado, né? Mas o do Calil a gente já sabe que é em torno de 5 milhões e é parcial, até dia 25. Esse desequilíbrio, é possível vencer? É possível vencer. Eu falo o seguinte, quando o candidato é bom, ele não precisa de fundo eleitoral. O público faz campanha para ele de graça. Você veja bem, quando eu decidi que viria para a política, eu seria candidata, faltando tão pouco tempo, né, enquanto outras pessoas já vêm trabalhando isso há bastante tempo, bem mais tempo. A primeira coisa que me falaram é o seguinte, olha, você não tem tanto recurso assim, tem candidato que vai jogar 2,5 milhões na campanha. Eu falava assim, não, eu vou com a força e com a fé. Teve adversário meu que de fato jogou o limite, que era 2,5 milhões na campanha, não se elegeu. Eu coloquei 85 mil e me elegi. Os meninos aqui, o Bruno, mais o Bruno falou que gastou 14 e o Bruno 8. Então também foram quantias ínfimas, mas por quê? Porque a gente tem o carisma do público. A gente tem a confiança do público. O tete-a-tete. O tete-a-tete. A dificuldade que às vezes nós temos é porque nós ainda somos bastante jovens na política e talvez o nosso nome ainda não tenha chegado nos 4 cantos. O Júnior comentou isso. Exatamente. A taxa de reconhecimento do Bruno, por exemplo, é muito baixa. Exatamente. Então, assim, na medida que a gente conseguir avançar e nos tornar conhecidos, menos recursos de campanha, né? De forma geral, a gente não precisa gastar. Então, assim, eu sou contra o uso do fundo eleitoral, por entender que dinheiro público não deve ser usado em projetos políticos. Tanto eleitoral quanto partidário. Quanto partidário. Eu entendo que esses recursos eles não devem ser usados em projeto político, eles devem seguir para aquilo, para qual a finalidade deles, que é saúde, educação, segurança. Mas como o candidato vai se financiar? Eu digo o seguinte, olha, as vaquinhas online são permitidas, as doações de pessoas físicas são permitidas. Então, se o cara é bom, se ele é tão bom a ponto de conquistar o seu voto, por que não conquistar a sua ajuda? Sim, claro. Entendeu? Por exemplo, 5 mil santinhos custam, lá no Vale do Aço, não sei aqui, custa R$250. 5 mil santinhos, você pode alcançar 5 mil eleitores. Entendeu? Se você fizer, então, se você fizer, estou dizendo que você não vai gastar recurso nenhum, mas se você fizer uma campanha bem feita, bem calculada, igual eu fiz, é possível você alcançar um número muito grande de pessoas. Não tem nenhum dispêndio à toa. Não. Foi sempre direcionado. Direcionado. Então, você sabendo fazer isso, é possível. Mas a gente tem essa desvantagem de a gente ter começado há bem menos tempo do que os demais. Nós ainda não somos tão conhecidos assim, mas eu acredito que é possível vencer essa barreira, né, tendo pessoas boas do nosso lado, que propagam o nosso nome, que fazem essa campanha voluntariamente e com isso provar para as pessoas que eu não preciso, é possível fazer sem fundo eleitoral. E aí eu digo assim, mas já que o dinheiro existe, eu tenho que usar. Não é porque o dinheiro existe que você está obrigado a usar. Ele existe justamente porque pessoas deixaram de dispensar. A partir do momento que o povo se conscientizar que não deve votar em candidato que usa fundo eleitoral, naturalmente... A pessoa que fala isso, ele não sabe nem o que é dinheiro dele. Ele não tem essa noção. Mas na medida que os eleitores optar em votar em candidatos que não usam fundo eleitoral, aqueles que usam vão ficar com vergonha de usar e vão dispensar. E hoje, via justiça, já é possível, também tem que deixar isso muito claro. Hoje, via justiça, já é possível o partido devolver fundo eleitoral para os cofres públicos, para o Tesouro Nacional. Por isso...
assim, o político ele não é obrigado a usar a fundo eleitoral. Ele não é obrigado. Eu acho que seria um grande respeito com o cidadão ele dispensar. Você criou, acompanhando a equipe, o pessoal da campanha do Bruno, que a expectativa deles cada vez aumenta mais. Sim. E até mesmo com as dificuldades, não só da questão financeira, que foi o recurso, tá? Mas principalmente com a questão do que aconteceu com ele quando ele tivesse poder. Isso. Que foi Esse é um grande problema da nossa legislação. Infelizmente, a nossa legislação partidária ainda concentra muito poder na mão do cacicato. Então, eles que escolhem quem vai à convenção, quem não vai, eles que definem até quem, né? Por exemplo, quem pode, quem não pode. Quem pode, quem não pode. Isso sem levar a voto, quer dizer, de uma forma totalmente ditatorial. Eu sei que eu sofri isso no meu partido, né? Mas é assim, esses cacicatos também deveriam entender que os partidos deles não vão subsistir se não aceitarem pessoas como nós. Claro. Porque a tendência de cada vez mais surgirem novos políticos com esses pensamentos muito parecidos com nós é grande. Então, se eles começarem a cortar cabeças de forma sem qualquer distinção, como vem acontecendo, o partido dele só vai ficar cada vez mais na MIP, até onde sumir. Até sumir. Não sei se você pensa como eu, mas no caso específico do Levi, ele tomou essa atitude com relação ao vice do Bruno no momento que o nome dele, em função de não ter muitas opções em São Paulo, o nome dele estava aparecendo para ir pelo menos para o segundo turno. Aí o cara faz uma dessa e aí eu soube, no caso até citar fontes, mas eu fiz essa colocação, inclusive, para o próprio Bruno, que ele, de alguma maneira, ele usou de chantagem. Porque ele falou, não, eu só faço a opção da Coronel Cláudia, ou seja, tirar o Quintão, se o Bolsonaro apoiar abertamente o meu nome aqui em São Paulo. Aí, não foi um passo completamente torto que deu. Mas na verdade esse jogo político sórdido ele existe, não está distante de nós, ele está presente na maioria dos partidos, tá? É um fato ainda a ser vencido, então a minha expectativa é que a gente consiga criar uma aliança. Eu penso que a aliança vai vir de uma forma totalmente diferente. Vai vir. Nós estamos na batalha, estamos na luta, sabemos que há muitos ventos soprando em contrário, mas nós vamos conseguir, tenho certeza. Agora, para a gente finalizar, eu queria uma mensagem sua para o nosso amigo patriota, nosso conservador, com relação, especialmente, à eleição aqui em Belo Horizonte. Olha, pessoal, conservadores, né, daqui de Belo Horizonte, vamos unir forças. Agora é a hora de união. Né? Infelizmente, na direita a gente percebe que às vezes há algumas divisões. Não é mais hora de divisão. Nosso maior representante, que é o nosso presidente da República, já declarou seu nome de apoio aqui em Belo Horizonte. Esse nome é Bruno Engel. Então, galera da direita que ainda estiver meio com a dúvida e tal, venha para esse projeto, trabalhe aqui, porque Calil nunca mais. É isso aí, amigos. Então, estivemos aqui com a deputada Ale Silva e até a próxima.